Glória a Deus. Hoje eu tive uma das alegrias assim grandes aqui na Igreja da Lapa. Quando nós íamos para o batismo, pegamos a via Anhanguera e o meu carro, acho que era um dos últimos, não sei se o Nogueira estava atrás de mim, mas éramos os últimos. E quando nós entramos na Anhanguera, nós olhamos e os primeiros carros estavam lá no alto. E eu disse, olha que bênção. Fizemos um cortejo para o batismo e eram tantos os carros assim, sabe, uma bênção bonita de Deus. Eu agradeci a Deus por aquela visão, porque quando nós chegamos aqui, a igreja estava fechada. E alguns anos depois nós podemos olhar e ver um cortejo tão abençoado, indo conduzir os amados para o batismo. Uma visão abençoada. Abram a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10. E por esses momentos, você faça um voto com Deus de ficar ouvindo a palavra. É importante o que Deus tem para falar para você. Enquanto você acha, quero aproveitar para dizer, de forma assim bem genérica, quando a mamãe estiver com o bebê, e o bebê estiver desconfortado, e ele não consegue se confortar e tranquilizar, a mamãe deve levar o bebê para tomar uma água, para descansar, porque a criança é abençoada de Deus, ela não entende o que está acontecendo. Só que o inimigo utiliza isso para roubar a atenção das pessoas. Ele usa isso como uma arma oportuna para roubar a atenção. E às vezes uma pessoa que precisa ouvir uma determinada palavra, ele dispersa e perde a bênção. Vai embora sem aquela palavra. Você jamais poderá dizer que o bebê teve alguma culpa. Mas pela mensagem de hoje, você vai aprender que Satanás, ele se comporta como um verdadeiro ladrão. O ladrão, ele é oportunista e ele usa do fator surpresa, ele usa do imponderável, ele usa todas as brechas que você deixa. Então, queridos, a mamãe sábia, o papai sábio, quando a criança desconforta, levanta e sai. Porque às vezes para o diácono, para a diaconisa, é deselegante para ela, por exemplo, chegar e tirar a criança do colo da mãe. A mamãe fica incomodada, não vai gostar. Então cabe à mamãe e o papai a sabedoria de estrategicamente sair, para que aqueles que vão ficar possam então ter a oportunidade de ouvirem a palavra sem dispersar. Digo isso com amor para você. A palavra desta noite está no capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta ou por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Nós não podemos vencer o ladrão que quer destruir. Não podemos deixá-lo vencer aquele que quer roubar o poder do Espírito que está em nós. O ladrão humano vem e, na sua especialidade, ele nos subtrai coisas, invade nossa casa, sobe nossas propriedades. No comércio, a gente é muito roubado. É comum receber um cheque sem fundo, é comum receber uma duplicata que não é paga. Somos roubados, somos subtraídos, nos causa males. Mas eu não queria falar sobre o ladrão que rouba você materialmente. Não queria falar sobre isso, porque isso nós falamos todos os dias e vemos. Eu quero falar do pior de todos os ladrões, que é o ladrão que vem roubar o Espírito, a bênção espiritual. Nesse texto que nós lemos, o Senhor fala exatamente de que só é verdadeiro aquele que vem pelas portas, e ele é o pastor, e aquele que entra da forma adequada. Mas as nossas vidas, ela é assaltada por uma invasão que tem propósitos malignos de tirar nossa bênção, tirar nossa visão, tirar nossa salvação. João Batista foi um dos maiores que veio em forma humana, que o próprio Senhor diz que não havia ninguém maior que ele. Foi-lhe dada uma revelação de Deus, foi-lhe dado uma unção de Deus, uma visão poderosa, e dotado disso então, tendo recebido esse poder, ele saiu para anunciar. E anunciou, ele precedeu a Jesus, ele antecipou o ministério de Jesus. Ele falou sobre o Jesus que viria, sobre o seu ministério, sobre o seu poder e quem ele era. Mas depois de um tempo, João Batista é preso e todos vocês sabem como ele morreu. Agora, raciocinemos um pouco. Fique um pouco no lugar de João Batista. Depois de ter sido abençoado de Deus, cumprindo uma missão, ter sido o canal de uma palavra, de uma revelação, ele vai para a prisão. Agora, amados, você não imagina o que o ladrão falava na sua cabeça. Você não pode imaginar o que o ladrão fala na cabeça de alguém que tem a unção e a graça, o poder de Deus. João, será que não houve algum engano com você? Você veio, precedeu, anunciou, teve poder, foi humilde. João, alguma coisa está errada com você? Será que não é injusto isso? Como poderia você estar sendo assim tão manipulado depois de ter sido uma bênção, um grande anunciador? A palavra de Deus diz que João terminou sua missão, cumpriu sua parte, morreu ali, diante da injustiça de Herodias, e assim foram os apóstolos todos. Isso que eu chamo de roubo, isso que é verdadeiramente roubar, é esse o roubo pior de todos que nós temos, quando ele invade a nossa mente e começa a nos colocar em confusão. Ele mesmo começa a produzir na nossa mente. Por quê? Por que isso aconteceu? Queridos, eu vivi isso intensamente. O diabo falava no meu pensamento, falava no meu coração, mandava pessoas me dizer. Quando perdi Leandro e fomos para o interior, chegamos no interior, a família se reuniu, antes de dizerem bom dia naquela madrugada, antes de darem um café para tomar e uma palavra de ânimo, primeira questão que a família levantou: onde está o teu Deus? Depois de algumas horas antes de ter enterrado o filho,
chorado pela perda do amado, antes do abraço, do conforto, da consolação, o diabo roubando. Me lembro daquela madrugada, 5 horas da manhã, antes que a indignidade, a ira me tomasse, eu levantei as mãos para os céus. O meu Deus está sobre a minha vida, sobre a minha causa. O Senhor continua sendo o Senhor de todas as minhas coisas da minha vida, e nada mudou, e a sua palavra ainda, e eu fiquei pregando, falando, repreendendo aquele ladrão. A palavra de Deus conta alguns casos assim. Você pode abrir e ler comigo Mateus 17. Está pertinho aí para você achar. Mateus 17 conta um texto que é muito conhecido de todos nós, mas eu quero ler com você. 14, 21. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Respondendo Jesus, o demônio saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Isso é típico de ladrão. Ladrão que roubou a alegria dessa família. Ladrão que trouxe sofrimento a essa família. E ao mesmo tempo, a permissão da família e dos discípulos por incredulidade, na direção então de ficar assistindo aquilo e aceitar. Por isso o Senhor disse: incrédulos, víboras. Sabe, nós permitimos a nossa cabeça ser roubada. Falta-nos às vezes o atrevimento e a coragem da repreensão. E o ladrão vem e toma a tua alegria. Vem e toma o teu pensamento. Vem e toma aquilo que você tem já guardado no coração. Aquela vitória que você já declarou. Aquela vitória que você já tem dado a Deus brados de alegria, de aleluias, de glorificação por ela. Ele vem e tira, e você aceita. E quando nós aceitamos isso é porque estamos abundantes de incredulidade. E irrita o Senhor. Repreende o ladrão. Não permita que ele tire a tua bênção. Quantas vezes viajamos nos nossos pensamentos, sabe, contrariando as máximas que Deus nos deu pela sua palavra. E nós permitimos isso. O diabo vem, e vem para destruir. Ele vem para derrubar. Nesses dois textos, nessas experiências de enfermidade, o jovem lunático caindo endemoniado, com a boca espumando, com os olhos virados, convulsões que ali eram admitidas daquela pessoa endemoniada. Você tem que dizer assim: Satanás, você não vai roubar na minha casa. Você não vai roubar nos meus filhos. Você não vai roubar na minha propriedade. Eu não aceito que entre na minha casa e produza destruição, morte. Você não põe a mão sobre as minhas coisas. Uma vez, um médium espírita queria que eu fizesse algo e eu não fiz, e ele era meu patrão, e ele diz: vou na tua casa. Eu disse: na minha casa você não entra. Ele diz: eu vou no teu carro. Eu disse: no meu carro você não entra. Ele diz: eu entro pelo buraco da fechadura. Eu disse: na minha fechadura está a unção do Deus Todo-Poderoso, e você não passa debaixo da porta, você não passa pela fresta da janela, você não passa por nada. Aleluia. Os irmãos que estavam no batismo hoje comigo assistiram. Quando terminei de batizar o amado, querido, o último, o que aconteceu? Veio um marimbondo e enterrou na minha mão um ferrão. Eu não sei qual dos amados que ajudou a arrancar o rabo do ferrão lá e tirar da minha mão. Inchou na hora. Momentos antes de descer para o batismo,
Eu procurei aquela serva de Deus ali, não foi ali. Eu disse, Eli, intercede por mim, porque minha mão travou. Ninguém estava acompanhando isso. Mas eu fui quietinho, fui lá e disse assim, serva, intercede porque a minha mão travou. E ela na hora declarou, em nome de Jesus, abra a mão. Quando eu desci nas águas, a mão abriu. Quando te batizei, querido, que você levantou, marimbondo veio e crau. Eu não, doeu profundamente, mas eu dei risada. Eu disse, ladrão, aqui não. E o ladrão não era o bichinho, coitado. O bichinho era até abençoadinho, bonitinho. Mas olha o que Satanás fez. Ele veio nadando no meio da aguinha lá e inchou a minha mão. Eu disse, glória a Deus. Doeu, mas eu repreendi. No livro de Gênesis fala a respeito, depois da desobediência, a respeito de Jesus, dizendo de que a serpente estaria picando o calcanhar, mas a sua cabeça seria cortada. Amados, não deixa o ladrão tirar aquilo que Deus te deu. Você precisa fechar a tua mente. E quando ela viajar em algo que não seja abençoado, você repreenda. Em nome do Senhor Jesus, você repreenda. Vou falar algo teológico para vocês, um pouco difícil de entender. Deus manda o seu Filho aqui, e ele se faz carne e habita entre nós. Quando Jesus começou a falar aqui na terra, a sua voz era a voz de Deus. Quando Jesus falava aqui na terra, na verdade era Deus falando pela sua voz. Quando Jesus morreu, derramou sangue e subiu ao céu, ele nos deixou o poder da palavra. Então a palavra, queridos, que foi derramado ali já no Pentecostes e durante o ministério do Senhor Jesus, é essa palavra que foi deixada para nós. Quando você repreende na palavra. E essa palavra que você diz em nome de Jesus é a própria voz de Deus. Dá para entender? Quando você diz, ladrão, maligno, vá de reto, sai, em nome de Jesus, sai. Sabe quem está falando? Você vai ter a vaidade de dizer assim, sou eu? Você está falando a palavra da autoridade de Deus deixada por Jesus e que foi entregue a você porque você creu. Quem crê, receberá esse poder. O poder da palavra. O diabo não tem medo de você. O diabo não tem medo da tua palavra. Manda um incrédulo dizer assim, sai, diabo. Ele dá a risada e fica ali por ali. Não tem efeito nenhum. Agora quando você diz, em nome do Senhor Jesus, vá de volta, Satanás. Quando eu voltei para casa depois do batismo, eu dizia assim, Deus me dá a palavra. Primeiro ato, estourou todo o espelho do banheiro, todinho. Moeu o espelho. Você poderia dizer assim, e agora? Como é que eu vou pentear o meu belo cabelo? Lá da cozinha, sentadinho tomando o meu cafezinho. Eu disse, ladrão, sai fora. Essa casa é a casa de Deus. Quando você tiver algo, quando você ver algo, você precisa, antes de se indignar,
Você precisa dizer assim: ladrão, sai fora. Semana passada, irmão Sérgio de Guarulhos ligou, e enquanto a irmã fazia a varredura da calçada, chegaram os ladrões. Renderam a irmã, entraram com a irmã para dentro da casa, aproveitaram os 2 carros e fizeram a mudança da casa nos carros e saíram. O irmão Sérgio é crente de 1 ano. O que o irmão Sérgio fez? Eu não aceito, em nome de Jesus, eu não aceito. Eu não aceito. Ligou para nós, Marlon saiu, pegou o irmão Sérgio, foram para a polícia, e na polícia eles foram achando o primeiro carro, algumas coisas dentro dele, o segundo carro, algumas coisas dentro dele, e depois, numa garagem, todas as demais coisas. Você vai dizer que, pastor, eu já perdi coisas que eu não recuperei. Aqui entre nós tem irmãos que já perdeu carro, já perdeu moto, já foi roubado. Eu sei que é difícil. Mas você repreendeu, no momento do roubo, você repreendeu a Satanás, ao ladrão, você determinou a ele a autoridade da tua palavra? Ou você ficou irritado, nervoso, xingou, brigou, ofendeu? Porque ele está debaixo da palavra. Ele está debaixo da palavra. E quando você diz, em nome de Jesus, ladrão, em nome de Jesus, restitua. Você pode passar 10 anos, mas será restituído. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Como que o ladrão age? Não sei quem foi assaltado aqui, mas eu via muito televisão quando era pequeno. O ladrão, quando vem, diz assim, mãos ao alto. Por que ele diz mãos ao alto? Ele diz mãos ao alto para ter sobre você o domínio. Ele quer dominar você. Você está fora do alcance de tomar uma arma ou ter uma reação. Só que com o crente, esse ladrão, ele cai do cavalo. Porque se você for um abençoado e tiver a calma suficiente, um crente quando levanta as mãos para os céus, o que ele faz? O que faz um crente com a mão para o céu? O ladrão diz mãos aos altos, e você? Glória a Deus! Mãos aos altos, glória a Deus! Você diz, o pastor ficou doido. Talvez você não tenha coragem de fazer isso. Talvez você não se lembre de fazer isso. Mas quando as tuas mãos se levantam, é algo poderoso que acontece. Preste atenção naquilo que eu vou falar agora, porque também teologicamente é profundo. No dilúvio, choveram 120 dias. Pergunta para a igreja: plantas que ficam debaixo da água e não são aquáticas, depois de 120 dias elas morrem. Mas quando o dilúvio acabou, Noé da arca abriu a janelinha e mandou um bichinho. Ele voou. Como as águas estavam altas, o bichinho voltou para a arca. Passado alguns dias, abriu a janelinha, soltou lá a avezinha e ela voltou com uma folhinha, com uma oliveira. Agora eu pergunto, se a terra estava cheia de água, por que essa oliveira não morreu embaixo da água? Mistério de Deus. Toda oliveira morre depois de 120 dias de estar debaixo da água. Por isso que nós somos chamados de enxertados na videira. Todo crente
é uma folha de oliveira. A chuva não mata. Isso é pouco, glória a Deus. Você é uma oliveira, queridos. Chove, e chove, e chove, e chove. E você sobrevive, porque o ladrão não te mata. Quem é crente, diga glória a Deus. Você pode dizer assim: pastor, eu estou no bico do corvo. Crente não está no bico do corvo, porque a oliveira não fica no bico do corvo. A oliveira pode ficar no bico do Espírito de Deus. Quem carrega a oliveira é o Espírito. Quem carrega a oliveira é o Senhor. Você é que nem aquele capim lá do Nordeste, sol clemente, mas você sobrevive. E você sobrevive porque o ladrão não tem poder sobre você. Porque em você está a autoridade da palavra. Então a tua cabeça só é invadida se você deixar. Quando a tua cabeça começa a desvarar, a pensar besteira, é o ladrão dizendo assim: mãos ao alto. A cabeça começou a pensar besteira, o que você faz? Está muito fraco. E aleluia. A cabeça começou a pensar besteira, o que você faz? O Senhor está dizendo que você é vitorioso. Eu disse profeticamente que março é um mês de bênção para você. Eu digo em nome do Senhor que se houver enfermidade na tua casa, esse é um mês de bênção, de cura. Esse é um mês de vitória. Agora vem o ladrão daqui a pouco e vai dizer assim: pode medir a febre, está 40 graus. E você dizer: está mesmo. Se esquece de levantar as mãos e dizer: ladrão, glória a Deus, eu sou videira, eu sou oliveira, enquanto cai a destruição, eu estou ali esperando. Imagina a oliveira lá debaixo do dilúvio, cai dilúvio, manda dilúvio aí, está lá esperando 120 dias. Quantos de vocês estão embaixo do dilúvio aí? Caindo destruição, mas você está lá. Você está lá. A hora que as águas baixar, o Espírito Santo te levanta. A hora que as águas baixar, o Senhor te põe em pé. Eu ouvi uma palavra de um servo de Deus dizendo assim: tive 2 meses de prejuízo, tive 6 meses de prejuízo. Sai de baixo, que agora o dilúvio vai acabar. A água baixou, a destruição baixou. Você não vai cair mais, não vai ter mais convulsão, você não vai espumar mais a boca, você não vai ficar de olhos virados, você não vai perder a consciência. O dilúvio acabou. E agora o Espírito Santo vai, e não vai voltar em vão. Ele vai voltar para a arca e trazendo consigo a oliveira abençoada. Esse é um ano da bênção da tua vida. Esse é um ano da prosperidade da tua vida. Acabou o dilúvio, acabou a destruição, as águas baixaram, o Espírito de Deus está sobre você. E essa é a pregação número 100, né? Esse é número 100. 100 de vitória. Nós começamos sem nada, né? Sem nada, estamos abençoados.
Mais de 20 pessoas, 20 mil pessoas todo dia ouvem essa palavra. Né? E eu peço licença para a igreja para dizer pelo CD, você que está ouvindo o CD, o dilúvio acabou. A tempestade acabou. Tudo vai começar abençoado. Ladrão, devolve o que você me tomou. Devolve a minha paz, a alegria. Devolve a felicidade do meu coração. Devolve minha vontade de viver. Devolve a minha disposição de trabalhar. Devolve a motivação pelo trabalho. Olha, você fechou a porta do meu gabinete lá, pois abra. E vai encher, e as pessoas vão chegar, e a bênção de Deus vai chegar, em nome de Jesus. Quem estiver desempregado vai se empregar, quem estiver endividado vai vencer, reverter, quem estiver destruído será levantado, porque a bênção do Deus Altíssimo está na palavra que veio do Senhor Jesus. E com essa palavra nós determinamos: ladrão, saia em nome de Jesus. Ladrão, saia em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mãos aos altos. Glória a Deus. Essa vocês não sabiam, né? Mãos aos altos. Glória a Deus. Amém. Oh, glória. Alguém vai dizer assim: esses meses aqui você vai tomar prejuízo. Mãos aos altos. Aquele ladrão que virou aquele caminhão lá vai devolver aquele dinheiro, Mário. Diga em nome de Jesus. A palavra de Deus tem autoridade sobre esse acontecimento. Em nome de Jesus. Você tem alguma coisa na tua vida? Alguma coisa ruim, alguma coisa triste, alguma dívida, algo que está te preocupando? Manda o diabo ladrão cair fora. Se a tua empresa está em vermelho, manda ele embora de lá. Sai daqui. Se a tua casa não está em paz, manda ele embora de lá. Quando começou a discussão lá em casa, a briga lá em casa, você diz: ladrão! A porta da cozinha é serventia da casa. Sai fora. Se não sair pela porta, você pega a janela, diz: a janela também é serventia. E manda embora. Essa é a palavra que o Espírito de Deus mandou entregar para você.